Olá a todos, vamos mais uma aula, hein? Vamos para mais uma aula durante a nossa quarentena, aproveitando para repassar aspectos fundamentais da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Dessa vez a gente fala da redação Enem no seu aspecto que é a competência do número 4, ok? Então o que a gente vai fazer hoje aqui é a parte 1 de 3 para revisar aspectos ligados à competência do número 4 da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Vamos pensar juntos aqui a competência do número 4 da redação do Enem a partir de alguns aspectos. O que a competência me diz? A competência fala em demonstrar domínio dos marcadores linguísticos responsáveis pela construção dos argumentos. Demonstrar domínio, mais uma vez essa palavra aparece nas competências da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Constantemente as competências falam em domínio. Só que nesse caso a gente tem que demonstrar domínio dos marcadores linguísticos. Marcadores linguísticos efetivamente são os elementos de coesão. Explico já. Responsáveis pela construção dos argumentos, ou seja, aqueles marcadores linguísticos que atuam na construção da argumentação é o que me diz a competência de número 4, ok? Construção dos argumentos, ou seja, convencimento. No fim das contas, a competência me cobra defesa de ponto de vista, só que defesa de ponto de vista é competência 3. Quais são os marcadores linguísticos que poderiam favorecer a defesa de ponto de vista? Marcadores linguísticos, essencialmente, são os elementos de coesão. Ok? Portanto, eu posso dizer que a competência fala em coesão textual. Especificamente, eu posso resumir a competência em domínio da coesão. O que são os marcadores linguísticos? Só para a gente entender. Eu estou falando de dominar conjunções, estou falando de dominar preposições, dominar advérbios, dominar pronomes, para gerar relação entre segmentos textuais, para gerar articulação e fazer o texto coeso. Coeso é uma palavra que significa unido, articulado, ok? Dito isso, vamos pensar a coesão textual. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, a coesão ela é uma propriedade textual. Ela faz parte do que a gente chama em linguística textual de textualidade. Ou seja, o conjunto de características pelas quais um texto pode ser considerado texto. Ou seja, para que um texto seja considerado do ponto de vista formal como tal, ele precisa ter coesão. Portanto, a coesão é uma propriedade, é uma característica natural inerente ao próprio texto. Ok? Ok. Quando eu falo coesão, eu estou falando do conjunto de formas. Formas para gerar o quê? Articulação. Articulação entre segmentos do texto. É bom diferenciar coesão de coerência, porque efetivamente são duas coisas distintas. Quando eu falo de coesão, eu não falo de coerência, muito embora uma coisa trabalhe para a outra, digamos assim, ok? Pois vamos pensar juntos aqui. A coesão trata da articulação entre os segmentos, já a coerência é o nexo, a lógica, o sentido daquilo que você diz. Portanto, a coesão vai atuar na superfície do texto, na chamada superfície textual. Já a coerência é o conteúdo do texto, ela atua na profundidade. Essas duas coisas são completamente diferentes, beleza? E elas são, ao mesmo tempo, complementares. O texto formalmente precisa ser coeso e coerente ao mesmo tempo. Vamos em frente, porque nós precisamos andar com a nossa aula de coesão textual. Vamos pensar a coesão textual a partir de alguns aspectos simples aqui para a gente entender. A ideia base da coesão é conectar frases. Então, o examinador irá analisar a tua capacidade de conectar sentenças. Essa capacidade de conectar sentenças efetivamente a sua articulação. Então, aqui, ó, você pode considerar que é isso que a competência fala ao citar a marcação linguística do texto, o domínio dos elementos de coesão, beleza? Dito isso, vamos aqui dar dois exemplos para você entender uma ideia base, lembrando, a ideia base a respeito do que seria coesão textual, ok? Vou te dar aqui dois exemplos. Eu tenho aqui duas frases. A primeira frase diz ele estava doente, a segunda frase diz ele não foi à aula. Confere? Você concorda comigo que eu posso estar ou não falando da mesma pessoa? Ele estava doente, ele não foi à aula. Pode ser a mesma pessoa, pode ser pessoas diferentes, né? Então eu vou pegar essas duas sentenças e vou colocar aqui uma do lado da outra. Ele estava doente, ponto aqui, ele
não foi a aula, beleza? Ok, agora eu vou juntar as duas sentenças. A língua portuguesa me permite suprimir esse ponto aqui usando uma vírgula. Aí vai ficar assim, ele estava doente, vírgula, não foi a aula. Confere? Ok, então agora eu tenho 1 e 2 e eu estou falando da mesma pessoa, não é isso? O que a coesão vai fazer? A coesão ela vai atuar nesse ponto aqui, gerando articulação entre os segmentos textuais. E aí vai ficar assim, ó, ele estava doente, você vai encaixar um conectivo aqui, não foi a aula. Então aqui as duas sentenças, ok? A partir do momento que eu encaixar um conectivo nesse ponto aqui, ó, e aí eu explico já qual é a ideia do conectivo, a partir do momento que eu coloco assim, ó, ele estava doente, por isso não foi a aula, ok? A partir do momento que eu fizer isso, eu criei uma razão coesiva entre as sentenças, ou seja, eu articulei as duas sentenças. Beleza? Vamos nessa? Olha só, continuando, ok? Vamos pensar juntos aqui? Explicando melhor essa parte para você entender a ideia base do processo coesivo. Ele estava doente, por isso não foi a aula. A partir do momento que esse elemento entra, ele vai ocupar espaço de coesão. Ou seja, ele passa a criar uma relação de sentido. Essa relação de sentido, ó, a razão pela qual ele não foi a aula é que ele estava doente. Então a primeira sentença vai adquirir aspecto de causa. E a segunda sentença vai adquirir aspecto de efeito. A razão pela qual ele não foi à aula é o fato de estar doente. Feito isso, repassando a ideia base de coesão textual. A coesão atua entre sentenças, criando relações de sentido, articulação. Conectivos são coisas que possuem sentido e que geram articulação no texto, e isso é muito importante de se observar, ok? Portanto, a coesão textual, ela gera articulação. Só que aí as gramáticas vão trabalhar em duas frentes. Existe uma coesão que é mais gramatical. Essa coesão que é mais gramatical, ela é sintática, ou seja, a coesão a partir das relações entre segmentos, que são justamente essas relações de sentido e articulação, que a gramática classificaria como sendo as orações coordenadas sindéticas, caso você vá querer se aprofundar nesse aspecto, que não dá tempo numa videoaula, sindéticas aditivas, adversativas, consecutivas, causais, proporcionais, finais, etc., e a coesão chamada de lexical ou vocabular. Ou seja, você pode gerar relações de sentido e articulação a partir do domínio das orações coordenadas sindéticas ou simplesmente o próprio vocabulário do texto trabalha para isso. Quero explicar melhor essa ideia aqui, que é a ideia de coesão lexical, porque isso é pouco trabalhado no ambiente do Exame Nacional do Ensino Médio. Portanto, raciocinando junto comigo, domínio dos marcadores linguísticos, citado na competência número 4 da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, isso aqui é citado na C4. Esse domínio dos marcadores linguísticos é efetivamente o domínio da coesão textual, ok? Por isso, quanto mais eu demonstro o domínio da coesão textual, mais a minha competência 4 se torna positiva, beleza? Portanto, o trecho da competência é esse, domínio dos marcadores linguísticos, que é o domínio da coesão. Vamos estabelecer uma divisão aqui na nossa mente. A coesão, o conceito, está sempre ligado à ideia de unidade, à ideia de articulação. Ok? A coesão se divide em duas categorias, coesão gramatical e coesão vocabular ou lexical. Lembrando que depois tem uma subdivisão ainda, beleza? Dito isso, vamos pensar um pouco mais aqui a partir de um trecho, porque afinal de contas, escrever se aprende escrevendo, e isso é muito importante. Vamos lá? Vamos imaginar que eu esteja escrevendo sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Repito, o tema é a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O meu trecho diz assim, ó, lutar pela inclusão da pessoa com deficiência. Lutar pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho vai muito além de conhecer a lei que trata disso. A lei que trata disso. Tá vendo essa sentença aqui, ó?
A lei que trata disso. Tá vendo esse elemento aqui? O disso, esse elemento aqui atua como elemento de coesão. Agora, observe que eu faço assim, ó, tal luta, pronto. Todo esse trecho que eu marquei aqui, ele é um trecho coesivo. Ele serve para articular duas ideias. Imagine que aqui eu tenho uma ideia A e aqui no finalzinho, ó, eu tenho uma ideia B, tá vendo? Para articular as duas ideias, esse trecho aqui, ele é parte da minha competência de número 4, beleza? Então vai ficar, lutar pela inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho vai muito além de conhecer a lei que trata disso, ponto. Tal luta exige fiscalização efetiva. Esse trecho aqui é o trecho no qual incide a coesão textual, tá vendo? Onde eu vou articular dois segmentos, o segmento A e o segmento B. E aí, ó, tal luta exige fiscalização efetiva para quê? Enfim, aí o raciocínio continuaria, esse elemento aqui, ó, também é elemento onde vai incidir a competência número 4 nesse trecho aqui. E assim você está aprendendo onde a competência número 4, ela trabalha, ela existe, ela atua dentro do seu texto, beleza? Agora preste atenção, tá vendo essa relação aqui entre o verbo lutar e tal luta? Ou seja, o verbo para o substantivo, isso aqui é parte da coesão lexical, se chama de coesão por nominalização, que é a transformação de um verbo em um nome, ok? Lembre, isso é importantíssimo. O vocabulário do texto trabalha para gerar coesão, positivo, competência 4, se você entende essa ideia, beleza? Se você entende essa relação aqui entre lutar e luta, você entende coesão lexical. Se você entende isso aqui, ó, que trata disso e tal luta, você entende a coesão gramatical. Caminhando para a parte final da nossa primeira aula sobre coesão textual aqui. Gostaria de lembrar a vocês que a competência número 4 da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, ela trata da tua capacidade de gerar articulação no texto, ela trata do domínio das conjunções, ok? O que significa que a gente precisa estudar orações coordenadas sintéticas, aditivas, adversativas, consecutivas, causais, proporcionais. A competência número 4, ela trata da passagem entre sentenças. A competência número 4, ela trata da coesão. A coesão é lexical e, abreviado aqui, ó, gramatical. E a competência número 4, ela trata de conectivos. Mas, professor, o que são conectivos? Eu vou chamar de conectivo qualquer categoria gramatical que atue na articulação de sentenças. Eu vou chamar de conectivo qualquer categoria que atue na articulação de sentenças, beleza? Os pronomes, os advérbios, as preposições, as conjunções, elas são conectivos. Evidentemente, o teu domínio dos conectivos é fundamental para você melhorar a tua capacidade no que diz respeito à competência número 4, a coesão textual na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, antes da gente desenvolver conectivos, é bom lembrar também que as gramáticas têm várias formas de abordar as coisas, porque a pesquisa científica tem várias formas de abordar as coisas. Na nossa segunda aula de coesão textual, a gente vai abordar as 3 formas base de coesão que estão presentes na maioria das gramáticas. A coesão também pode ser dividida assim, ó. Você pode pensar a competência 4, lembrando, a coesão é o coração da competência número 4 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Portanto, para que eu tenha uma C4 positiva, eu preciso dominar coesão. Uma outra forma de pensar a coesão textual é pensar assim: durante a minha escrita, naturalmente, um termo faz referência a outro. Isso eu vou chamar de coesão referencial. Durante a minha escrita, naturalmente, determinados elementos se repetem, gerando articulação. Isso eu vou chamar de coesão recorrencial. Durante a minha escrita, eu vou precisar criar sequências de sentido, orações coordenadas sintéticas. Isso eu vou chamar de coesão sequencial. Beleza? Mas isso aqui é parte da nossa segunda aula de coesão. Eu sou o professor Canário, seja muito bem-vindo. Vamos em frente revisando aspectos da competência de número 4 da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Na próxima aula de coesão, a gente começa a partir daqui. Muito obrigado. Até mais. Estudando sempre, pessoal.